Sí, bueno, gracias. Esta es nuestra última clase. Ah, por favor, tenemos más de 4.000 años de historia de pensamiento, ¿sí? Lo que hicimos fue introducción, pero lo más importante para mí es terminar hoy con un resumen de una perspectiva reformada, de cómo la filosofía reformada ve las diferencias, ¿sí? Porque hay una cosa que nos une, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es innegociable, es suficiente, necesaria y es la base de todo. Pero la palabra de Dios que tiene ese peso en nuestro pensamiento, la filosofía reformada o reformacional es una filosofía que tiene parte de la dependencia y de la sumisión a la revelación proposital de Dios a nuestra vida. En ese caso, confesamos que la razón, nuestra, nuestra capacidad de pensar no es autónoma, es sumisa a la voluntad de Dios. Pero hay algunas cosas, a- a- algunas áreas de pensamento, digamos assim, como epistemología, la, doutrina, la área de la filosofía que estudia el conocimiento, cómo conocemos, o cómo nos comportamos delante de algunas situaciones en termos de teoria de valores, principalmente quando chegamos a uma situação de dilema ético delante de uma decisão que temos que tomar, que bajo la sumisión de la palabra de Dios tenemos que construir pensamientos y conversar con toda la historia de las ideas, sea del pensamento cristiano ou del pensamento eh, no cristiano, ¿sí? Agora vamos terminar nossa introdução à filosofia com a perspectiva de João Freire em seu livro História da Filosofia e Teologia Ocidental, que é parte de nossa biografia, de nosso curso. O livro principal que les pedi para ler, porque está em espanhol, é História da Filosofia e sua relação com a teologia. E por que eu vou terminar com John Frame e não com Afonso Ropero? É porque, para mim, John Frame preserva mais claramente uma perspectiva reformacional, uma perspectiva reformada do que Alfonso Ropero em sua abordagem da filosofia. Sí. Pero lo que diría a los estudantes de teología, hay dos caminos que tenemos que seguir y si vamos a ser pastores, necesitamos leer todos, manter la perspectiva reformada. Necessitamos construir uma capacidade de conversar, de hablar com todas as perspectivas e correntes filosóficas, sem negociar. Lo que é diferente en esta situação é que nós outros temos uma confissão de fé clara, pública, e normalmente quando conversamos com outras pessoas, eles não têm uma confissão de fé pública, clara, transparente. E eles exigem que rechacemos a perspectiva reformada
porque já partimos de uma perspectiva sumisa à vontade de Deus. Lo que quero dizer com isto são lo que quero compartilhar nas diapositivas, sim, nossas últimas. E por isso um resumen, solo um gatito, isso um resumen que enviei para vocês hoje em um documento, em um artigo de The Word, para que se quede mais fácil, sim. Estou tentando compartilhar com vocês. Todos podem ver-se, Sì, Sì, bastante, sì. sì. tranquilo? E na última classe terminamos com esta diapositiva de John Frame, porque se há alguém que me gostaria que leessem em la perspectiva da história da filosofia e da teologia ocidental, é John Frame. Para mim, eles expressam a esperança para o futuro da filosofia e da teologia sobre a base da soberania de Deus e a autoridade da palavra revelada. Su fundamento não se acha em el progresso humano ou em la evolução del pensamento acadêmico, sino em el senhorio absoluto de Deus. E isto é importante demais para nós outros em la perspectiva reformada, porque creemos que todos vivimos em el mundo criado por Deus, delante de la face de Deus. La expressão latina é coram Deo. É, e é para nós outros uma, algo que não podemos negociar para partir em, em direção a um conhecimento ou a uma perspectiva de conhecimento. Sim? Creemos que o Espírito Santo ilumina os crentes para entender e aplicar esta verdade em toda a extensão da realidade. E que existe um caminho firme para avançar em el desarrollo filosófico e teológico que seja fiel, coerente e útil para a vida cristiana. Eu não sei se compreendem esta expressão apologética, pero a expressão se define por la defesa de la fé cristiana delante de los outros pensamentos del mundo, não como uma pelea, pero como uma manifestação de amor para com o próximo. Algumas vezes como pelea, pero principalmente como uma manifestação de amor. En la herencia de la filosofía reformada que tenemos, es muy importante que no necesitamos ganhar um debate, devemos ganhar la persona. ¿Sí? E algumas vezes nos mantemos quietos como estratégia, pensando em como alcançar o próximo com a mensagem de Cristo, com o Evangelho verdadeiro. ¿Sí? Nós outros não somos meramente defensivos. Criamos uma possibilidade construtiva de reformular categorias de pensamento a partir ou desde um marco bíblico. ¿Sí? Esta é a esperança de Frame, que tem uma confiança em que uma filosofia teológica reformada, basada em pressuposições cristianas, pode corrigir errores passados e edificar uma cosmovisão consistente com a verdade revelada. Essa esperança está anclada na convicção de que Deus continua governando a história e obrando em seu povo para a glória de Deus. Assim,
Frame dialoga com seu mestre, que se chama Cornelius Van Til. Van Til foi teólogo importante para a escola, para a preservação do verdadeiro cristianismo delante do liberalismo teológico em Estados Unidos na primeira metade do século passado. E pero Vantil, em aquele ambiente de preservação cristiana, foi uma pessoa bem dura, principalmente a respeito da possibilidade de um conhecimento verdadeiro, uma pessoa difícil. Pero John Frame sempre expressa gratitude a Vantil por seus escritos, por suas enseñanças, por sua teologia, por sua psicologia. Vantil tem uma boa perspectiva psicológica, de uma psicologia cristiana. Mira, de todas as construções teológicas que temos, a única que possibilitou uma filosofia, uma psicologia, uma perspectiva agora mais recente, uma perspectiva econômica e social, foi o pensamento calvinista. Sim, como surgiu em Holanda e Estados Unidos, principalmente. E algumas coisas de uma perspectiva de cosmovisão e filosofia, como vimos da filosofia do senso comum, da Inglaterra. Agora, imaginar uma situação como esta, que temos uma vasta biblioteca onde cada estante guarda ecos de debate que atravessam siglos, como vimos acá em nossas classes. Sim? Um diálogo de Platão com Kant, Agostinho com Doiver, e chega Cornelius Van Til e irrompe firme, antitético, porque para Cornelius Van Til não há como fazer este diálogo. Sim? E ele convoca-nos a reconhecer que todo conhecimento pertence, em última instância, ao Deus Trino. Ponto. Não se hace negociação assim. Pero quando Freire chega, ele está conversando com Van Til em seus escritos, principalmente em la última parte de seu livro, e ele chega dialogando com os escritos de Van Til e afirma algo: Van Til, vamos devagar, vamos a ser melhor. Há como estrechar manos, há como separar ouro de arena, ouro de escória. Há como ordenar uma sinfonia de amor apologético, de defesa da fé, que suene em serviço à grande comissão, e necessitamos estar em um ambiente universitário, como maestros, doutores, pós-doutores, pero em uma possibilidade de conversação com todos. E assim temos que construir uma filosofia. Isto é para Freire, em minha perspectiva, uma convicção pedagógica tão simples, pero que também audaz, que não hace falta aceitar ou rechazar a Van Til de ponta a ponta, como muitos estão propondo, porque Van Til é muito duro. Em lugar de tudo ou nada, de desarmar a engrenagem vantiliano, peça por peça, lo que Freire propôs, evaluando-lo à la luz da escritura, é de avançar de lo simples a lo complexo, de lo conhecido a lo desconhecido, reconhecendo que Deus mesmo se revela de forma progressiva, paciente. Eu estou predicando em la parte histórica de Daniel a la igreja e dije a minha igreja justamente o que vou dizer agora.
hay un proceso paciente de Dios en la historia con su pueblo. Mira que Daniel estuve por 70 años en el exilio, ejerciendo trabajo en un palacio lejos de su casa. Y tenemos solamente, en- no me acuerdo ahora, pero me parece que 10 o 12 capítulos de Daniel para 38, para 70 años, para 70 años. Normalmente, la vida de Daniel fue una rutina de alguien importante en una civilización. Eventualmente, para que el propósito de Dios se cumpla, houve momentos poderosos e maravilhosos de Deus. E assim é o progresso paciente e pedagógico e pedagógica de la revelação em la história humana. Para Frame, la metafísica del conhecimento tem um flanco sólido para a teologia sistemática, para a teologia, para o pensamento reformado. Quatro pontos de este flanco sólido. Dios autosuficiente y Trinidad. El Creador permanece infinitamente por encima de la criatura y aún así es comunión personal. La idea de que el conocimiento humano refleja analógicamente el conocimiento divino, pero no es jamás idêntico e jamás autônomo. ¿Sí? Revelación y presuposición. Toda investigación empieza y termina en la palabra, porque los atributos invisibles de Dios se hacen claramente visibles en toda la creación. Y la razón, lógica y evidencia, lejos de depreciar la razón, Vantil la subordina al temor de Jehová, pues el temor de Jehová es el principio del conocimiento. Así, mira, que Frame aplaude este cimiento, chamándolo calvinismo genérico en su mejor versión. Exegesis de la realidad que fluye naturalmente hacia cosmovisión. Lo que estamos hablando es que cómo es posible, si hay esta base, llamarlo conocimiento, del conocimiento de una persona no cristiana de verdadero conocimiento. Y mira la diferencia entre Vantil y la objeción de Frame a Vantil, por favor. Puedes mostrar ahora. Todos pueden ver el cuadro. Sí, sí. Sí. Eu vou utilizar Andrés e Marta, sim? A Marta sempre tem assim, regra de Vantil, Marta lê, depois Andrés lê, objeção de Frame, e eu vou ler a última parte, a observação pastoral de Frame para este encontro entre regra e objeção, sim? Por favor, Perfecto. podemos começar linha por linha. Bien. Lo primero es, el argumento debe ser solo indirecto. La objeción de Frame, la Biblia también usa argumentos directos. 1 de Pedro 3:15. E a observação pastoral de Frame é que a estratégia varia segundo a oveja frente a vos. Há que conhecer a pessoa delante de vos para ver qual argumento é melhor, um argumento direto ou um argumento indireto. ¿Sí? De novo, segundo.
Bien, regla de Van Til, siempre certeza, nunca probabilidad. Objeción de Frame, nuestras formulaciones son falibles, aunque Dios sea infalible. La observación pastoral de Frame es que la humildad epistemológica es un mandato. Hay un libretito así muy bueno de Jonas Madureira que se llama La inteligencia humillada, porque bajo la soberanía de Dios, la inmensitud de la creación de Dios y de toda la diversidad de Dios, podemos vivir humildemente, pero debemos construir conocimiento y debemos utilizar toda la extensión de las posibilidades del conocimiento. Próxima. Próxima. Según la regla de Van Til, teología completa, comillas, de entrada. Objeción de Frame, Pablo en el Areópago adaptó su punto de partida en Hechos 17. La consideración pastoral de Frame es que debemos nos preocupar con una contextualización misional. O sea, cada caso es un caso, cada situación es una situación diferente. Y tenemos que ver lo que es mejor en aquel momento, en aquella situación, para poder continuar predicando después y no llegar de una vez a impedir una oportunidad de nueva predicación. ¿Sí? Bien, según la regla de Van Til, probar el todo. La objeción de Frame, Jesús con Nicodemo comienza por el nuevo nacimiento en Juan 3. Sí. El nuevo nacimiento es muy importante porque sin el nuevo nacimiento nadie es capaz de comprender la enseñanza bíblica por completo y la interpretación de la realidad. Y así podemos apresentar em capas, apresentar de maneira superficial o que pensamos, pero a profundidade, as coisas mais profundas, são coisas que cabem a los convertidos. Sim, temos que ir passo a passo, grado a grado, apresentando o conhecimento. E não temos como provar el todo para alguém que não está interessado em escutar. Há que cambiar isso. Sim? Regla de Van Til, ningún suplemento. Objeción de Frame, el Evangelio complementa, corrige y corona verdades parciales percibidas por el hombre. E aqui, em la observação pastoral, Flame utiliza a mesma expressão que Paul Hibbert utiliza para um encontro com o próximo. Quando me encontro em outra cultura, temos uma puente bicultural de conversação. E quando nos encontramos com um incrédulo, há um ponto em comum. Todos vivimos bajo a la gracia comum. Todos somos pecadores. Todos temos uma limitação por sermos criaturas. ¿Sí? São puentes que nos permitem hablar, conversar, empezar diálogo, ¿sí? Para construir uma possibilidade de apresentar ideias. E podemos somar, podemos ser ser suporte a pensamentos parciales de este mundo con los incrédulos, pero parciales, sí, mira, parciales. No tenemos como completar tudo. E uma coisa que é importante para Frei é que parece que às vezes confundimos estratégia retórica com ortodoxia. Sim? Às vezes é apenas um uso de um instrumento retórico. E necessitamos, para Freire, gastar menos
tiempo defendiendo método y más tiempo proclamando a Cristo. Porque fuimos llamados a ampliar un arsenal de argumentos que en espiral siempre deben regresar a la palabra, a la autoridad final de la palabra de Dios. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Sí? Porque, mira, la verdad dicha de forma áspera, rude, de forma, eu não sei se me expresso bem, sim, pero de forma violenta, uma verdade dita de forma violenta pode chegar ao coração do próximo, não como amor, pero como um rechazo. Por isso, para Frei, devemos fazer uma narrativa bela de la glória majestosa de Deus, quando expressamos nosso pensamento filosófico, para que o próximo perceba quão grande é a revelação criacional e a história profética que nos ensina que Cristo já reina. Sim, devemos sempre nos acordar que vivimos em um exílio. Vou utilizar essa palavra. Vivimos sempre em um mundo que não é nosso mundo. Somos peregrinos, somos exilados e necessitamos discernir a cosmovisão do ambiente que vivimos, a perspectiva histórica e filosófica do ambiente que vivimos, para poder predicar a verdade do Senhor sem olvidar de la autoridade de la palavra de Deus. Nuestro racionamento assim pode ser lógico, evidente, presuposicionado, pero sempre bajo a la palavra de Deus. Como resumen, temos assim que, falo um ratito, quando chegamos delante do conhecimento apóstata de Deus, sim? Mira, vamos primeiro definir esta palavra apóstata, sim? Tem algum problema com esta palavra apóstata? Como chega a seu coração apóstata? No que pensa ser? Só para que conhecer-vos. Como pensa? Alguém? A mí la palabra apóstata me genera mucho dolor porque son personas que han gustado de los frutos de la gracia del Señor en primera mano y se han decidido apartar, ¿cierto? De una fe que decían públicamente profesar. Entonces me genera mucho Importante, dolor. importante isto. Mira, é verdade, pero esta palavra na filosofia, devido a Van Til, tem uma extensão maior, sim? Porque é o pensamento de que a criatura, aunque sepa a existência de Deus, vive um auto-engano, sim? E nega a existência de Deus. ¿Te acuerdas de Romanos 1, 19 a 21? Deus se ha revelado claramente em la criação e em la consciência humana, pero para Pablo são loucos, ¿sí? Porque intencionalmente, voluntariamente negam a existência de Deus. E em Colossenses são
prisioneros del imperio de las tinieblas. Es en este sentido que la filosofía utiliza la expresión apóstata. Y así no necesariamente son los que ya fueron o ya vivieron como cristianos y se apostataron de la fe. Son es toda la extensión de la humanidad que vive preferindo que Dios no exista, que Dios eh, eh, acha que Dios murió y viven preferindo que, aunque Dios viva, es mejor que tenga morido, ¿sí? Que haya morido. Eh, ou criando outros dioses, ¿sí? Neste sentido é isso. É muito caro, muito importante para a filosofia reformada esse conceito, porque realmente vivimos em um mundo criado por Deus, perante a face de Deus, delante de Deus, pero em um mundo que está em el comando de la mente del propósito del anticristo. Así, la pregunta que hacemos siempre es, ¿los no cristianos poseen algún conocimiento auténtico del Dios verdadero? Sí, la respuesta es sí. Pablo nos dijo eso, que conocen exactamente cómo se expresa ese conocimiento. Es otra pregunta. Que conocen exactamente y cómo se expresan ese conocimiento. As Escrituras afirmam, por um lado, que os incrédulos conhecem a Deus e, por outro, não o conhecem. É evidente que devemos distinguir entre distintos tipos de conhecimento. Em certo sentido, o conhecimento de Deus é universal. Em outro, não lo é. Assim, há aqueles que preferem viver rechazando a existência de Deus. Agora, mira a expressão, preferem. Eligen vivir así. Así es importante eso, porque para el pensamiento filosófico reformado no hay ateo. No hay ateo. Porque nadie, como ya les dije, hace un movimiento filosófico para probar que el Papai Noel no existe. ¿Sí? No necesita, porque no existe. Pero sempre há movimentos para provar que Deus não existe ou que a palavra de Deus não é confiável. ¿Sí? Assim, em lugar de adorá-lo, lo rechaça, lo suprime e construye sistemas de pensamento que intentam ser autônomos, que intentam reemplaçar a Deus, reemplaçar a Deus. Este conhecimento apóstata não é ignorância absoluta, sino uma distorção deliberada. El incrédulo sabe de Deus, pero rehúsa reconocerlo como Senhor. Aún así, no puede evitar depender de verdades que solo tienen sentido en una cosmovisión cristiana. ¿Sí? Lo que la filosofía reformada realmente llama esto es que los no cristianos utilizan un capital emprestado, un capital de conocimiento emprestado de la verdad cristiana, porque es posible conocer el universo, es posible comprender, descobrir las leyes de la naturaleza, pero solo es posible porque es un universo criado por Dios y permitido por Dios. Pero para ellos Dios no existe y se utilizan de eso para hacer ciencia.
Aunque el pensamiento incrédulo pueda ser sofisticado, siempre cae en contradicción interna. Siempre tenemos el racionalismo, como vimos, o el irracionalismo. Aquellos que pretenden saberlo todo, racionalismo, es una busca para saber todo. O el irracionalismo, aceptar el caos o un mundo sin sentido, sin esperança, um niilismo. Essa é a tragédia do conhecimento apóstata. Usa dones de Deus para negar a Deus, pero nunca logra realmente escapar de Deus, de Ele. Nunca logra escapar de Deus. Sim. Alguém leia para mim, por favor, esta diapositiva. Alguém pode Eh, ler? el ser, el ser humano, aún sin saber experimentado la gracia salvadora, está constantemente confrontado con la revelación divina, tanto en la creación como en su propia condición de imagen de Dios. No obstante, sin la intervención del Evangelio y del Espíritu, esa verdad se distorsiona y se trueca por la mentira, generando enemistad con Dios. Cuando la gracia transforma al pecador, surge un conocimiento superior, el mismo que Jesús describe como vida eterna. Numerosos pasajes bíblicos presentan este conocimiento redentor que los no regenerados no poseen. En este sentido, no conocen a Dios. Sim, o que normalmente afirmamos é que se el conocimiento no, no nos lleva a adoración, no es conocimiento verdadero. Pero el- cualquier persona puede ter conocimiento de la gracia común, conocimiento de las cosas que envolven la realidade espacial, la realidade física, la realidade biológica, la realidade ética, pero no compreende por completo la realidade, ¿sí? E principalmente porque no chegam à adoração. Não é possível dizer, em uma perspectiva reformada, que é conhecimento pleno, que é conhecimento verdadeiro. Assim, creyentes incrédulos podem coincidir em hechos concretos. El cielo es azul, hace frío, ¿sí? Aunque los interpretan de formas distintas. Uno los atribuye al Criador y el otro al azar, la materia o cosas así. Essa coincidência com diferença nos obriga a conversar e a revelar a incoerência subjacente do sistema de pensamento que existe em el mundo. ¿Sí? Pergunta hasta aqui? Alguma? Alguém? Profesor, yo tengo una consulta Sí, respecto Andrés. a lo que estamos viendo eh, por nuestro contexto latinoamericano, es por ahí es lo que menos se conoce de la fe reformada, ¿cierto? El aspecto filosófico. Sí, verdade. Quería saber de qué manera podemos seguir profundizando en estos aspectos. Eh, si hay, no sé si en la cursada del seminario pues, hay una parte 2 o si hay alguna manera para seguir profundizando en estos temas. Realmente não conosco. Maurício, quer responder a pergunta? Tenemos dos cursos más que van de la mano, que es apologética. Posiblemente el pastor
Rubens puede asumir. Ya hemos tenido. Yo tengo que hablar con Pastor Rubens todavía. Y tenemos Cosmovisión Reformada. Entonces son dos cursos más que van a sumarse al tema, ¿tá? Pero no hay impedimento de pensar también más adelante en alguna etapa más. Son cosas para pensar cuando Pastor Rubens después también. Pero sí es un desafío grande. Sí, Profe, ¿y ahora, esos se van a habilitar ahora que terminemos estas materias o cuándo? Eh, Todavía estamos preparando, Camila, los cursos nuevos, pero posiblemente no. Para apologética es posible que sea para el primer cuatrimestre del año que viene. Pastor Rubens va a descansar un semestre, Ah, ok. va a ¿Pero van dedicarse a avisar por al el grupo? estudio del español, y después volvería, Dios mediante. sí, por favor. Buena Ah, ok. idea Ok, ok. desarrollar mi español, sí, estudiar más español. Buena idea. Bueno, eh, Está bien. lo, sí, lo que necesito decir para vos es que normalmente en clases de seminario siempre trabajamos introducción, ¿sí? Aunque sea cosmovisión, aunque sea apologética. E yo hice mi mestrado em teologia filosófica para profundizar justamente esta ideia. Pero em uma cursada de teologia, de seminário teológico, nossa ênfase maior é em teologia. Teologia sistemática, teologia bíblica, grego, hebraico, as coisas assim. E la prédica, la vida pastoral, essas coisas, porque esse é o objetivo, sim? Assim que, agora, se quer, eu posso sugerir mais livros e direcionar leituras, se quer profundizar assim, por conta, sim? Ah, apesar de tudo, apesar de tudo, há uma existência humana que resultaria que resulta em uma possibilidade de conhecimento. Todos vivimos em um mundo de Deus e a graça comum contém a distorção e permite um conhecimento aunque parcial da realidade, pero permite o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do conhecimento e a produção del conhecimento em todas as áreas de la enciclopédia de conhecimento, ¿sí? Assim há um conhecimento explícito, noções que permitem noções verdadeiras e que nos permitem caminhar mais cerca de uma teoria de valores del propósito de Deus, como sucedia, por exemplo, com os fariseus, ¿sí? Há também uma expectativa de ordem, um suposto de ordem, todos esperando, assumindo que o universo é coerente e predecible. Tem uma premissa que solo se sostiene se existe um legislador racional. Sim. E há uma consciência moral, porque para todos há expressões como no mates, ser fiel, cuida a tu família, que são verdades universais, ¿sí? Aunque as pessoas violen estes princípios, demonstram que los conhecem al excusar suas faltas e acusar las ajenas. Tal moralidade objetiva señala um legislador personal e absoluto. Duas explicações, sim. Por favor, Camila, pode ler para nós outros a diapositiva? Sí, profe. Espera que le doy vuelta al celular porque está muy chiquito. Está em celular, sim? Pero, há como ler? Ahí está.
Conocer y no conocer a Dios. Dos explicaciones históricas sobre el conocimiento no razón natural por sí sola puede conducir a un conocimiento cierto de Dios suficiente para la felicidad terrenal. La revelación actual como complemento necesario para alcanzar la bienaventuranza eterna. La tradición reformada respondió que ninguna razón fue diseñada para funcionar de forma autónoma. Toda comprensión humana depende de la revelación general o especial, y debido a la caída, la mente sin gracia distorsiona incluso la revelación general. Según Calvino, la escritura es el par de lentes que permite ver correctamente el mundo creado. Autores reformados posteriores como Kuyper y Van Til acentúan este pensamiento. El pensamiento no cristiano está profundamente torcido, aunque la gracia común mitiga tal distorsión, preservando cierto grado de virtud cívica y verdad parcial. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Elivelton, ¿puede leer nuevamente? Sí, tres cuestiones sobre el conocimiento no regenerado. ¿Cómo se adquiere ese conocimiento? Pablo atribuye a todo lo creado. No depende de argumentos filosóficos sofisticados. Incluso quienes carecen de información reconocen intuitivamente que hay un Dios. El filósofo Alvin Plantinga explica que el ser humano forma creencias teístas cuando sus facultades operan como fueran diseñadas y se hallan en un entorno propicio. ¿Cómo se reprime? Solo un ratito, por favor. Que el ser humano forma creencias teístas quando suas faculdades operam como foram desenhadas. Mira isto. Isso é importante porque é uma forma de perceber la perspectiva de um filósofo com suas pressuposições, ¿sí? Se foram desenhadas, há um criador que desenhou e desenhou com um propósito. E assim, o conhecimento é possível porque fuimos criados para a possibilidade de conhecer. E temos capacidade de conhecer porque fomos desenhados para conhecer. ¿Sí? Pero se acham em um entorno propício. Por que é necessário hoje um entorno propício? Porque vivimos em uma caída. E assim, se não operamos como fôramos desenhados para ser, e não estamos em um entorno propício, vamos pensar como alguém no regenerado. E isso é muito importante, porque algumas situações são muito imperceptíveis, quase imperceptíveis para, para a construção de conhecimento realmente sumisa à palavra de Deus. ¿Sí? Siga. Adelante, ¿Cómo Heriberto. cómo se reprime? La reprensión es ante todo ética. El incrédulo suprime la verdad mediante la idolatría y la inmoralidad. Conocer a Dios y rebelarse contra Él es una irracionalidad fundamental. De ahí que la Escritura llame necedad a la incredulidad. El problema último del incrédulo no es falta de prueba, sino rebeldía moral. ¿Cómo sigue operando a pesar de todo? La supresión nunca es total. Si lo fuera, la existencia humana resultaría imposible, porque vivimos en el mundo de Dios. La gracia común contiene la distorsión y permite que la verdad aflore de varias maneras.
E terminamos dizendo que o conhecimento de Deus entre os não regenerados é real, porque a revelação divina é ineludible. E todos, cristianos ou não cristianos, aún temos a imagem e semelhança de Deus em nós, que está turbada, que está bajo la influência do pecado, e a possibilidade do conhecimento está é possível porque fuimos criados para o conhecimento. Pero esto, nossa capacidade de conhecimento, está torcido por el pecado e necessita de uma renovação radical. O pensamento cristiano reformado é consciente de la antítese, como de la necessidade de la gracia común, e chama a desenmascarar la supressão de la verdade e apelar a la consciência e apresentar o evangelho que conduz ao conhecimento que é a vida eterna. Assim, hermanos, ni João Freire, ni Van Til, mira, são dueños de la verdade em la perspectiva filosófica, também na perspectiva da interpretação da verdade bíblica, pero ambos han servidos al Deus de la verdade. Porque le apresentei as diferenças de Freire e Van Til, dos homens importantes para a teologia formada, presbiterianos e aliancistas, sim, porque há diálogo de diferenças. E este diálogo nos recuerda que o pensamento cristiano, quando é guiado por el Espírito e arraigado em la Escritura, pode crescer, corregir-se e purificar-se em amor. E a comunidade reformada não necessita de solamente de uma unidade intelectual em estes aspectos que são que não foram claramente construídos por la palavra de Deus, ¿sí? Há uma unidade espiritual em los princípios fundamentais, a soberania de Deus, a centralidade de Cristo, a autoridade suprema da palavra, a regeneração, se como puerta ao conhecimento verdadeiro, pero temos chamado a construir conhecimento público por la filosofia. Empezamos por abrir nosso coração ao poder de Deus e nos humilhar a la sabedoria divina. Sí, pero temos como concretude que em tempos de confusão, esta é nossa esperança, que a verdade não pertence a los hombres, a los más agudos de los hombres, sino a los que realmente se prostran delante de Deus. E el que se prostra ante la palavra camina seguro em este mundo de ideias, de filosofias, de pessoas que se levantam intencionalmente contra todo o propósito de Deus. Aunque em meio del desacuerdo, sim, em algumas coisas que não são importantes ao cristianismo, realmente, que não cambiam o cristianismo, porque temos o conhecimento, que o único conhecimento que realmente perdura é o que nasce del temor del Senhor, bajo a submissão da palavra de Deus. Assim termino nossa classe neste semestre dizendo que podemos viver em toda a extensão da criação.
y vivimos para la gloria de Dios. Pero tenemos que conocer profundamente nuestro prójimo. Y es una expresión de amor decirle al próximo lo que él piensa para después decir, si ellos quiere escuchar, porque no concordamos, no tenemos el mismo pensamiento de ellos. Sí, pero tenemos que demonstrar amor, compreendendo lo que pensa, por que pensa e como pensa. Por isso temos a classe de introdução à filosofia em nosso seminário, sim? Hacia as perguntas. Eh, Pastor, iba a preguntar antes, acabé me olvidando, acerca de la apostasía que vos comentabas. Si analizamos de una perspectiva terrenal, sí podemos considerar, pero de una perspectiva eterna, la palabra apostasía es válida, o sea, porque la Biblia nos trae la palabra apostasía, pero si los, los que no son creyentes ya fueron diseñados, como dijo la guía positiva, para no creer, ¿cómo puedo considerar que ellos van a tener la apostasía? No sé si me explico. Sim, sim. Se estás definindo a perspectiva de apostasia em la perspectiva de la teologia e do uso de las escrituras como apostasia, temos o mesmo pensamento, Heriberto. Não podemos charlar de um pensamento apóstata em um mundo. Sim, pero se podemos dizer que toda a humanidade é caída. Sí, y todas las criaturas tienen que volver a Dios porque volver de su apostasía, de su mundo aposta, como la teología, la filosofía reformada define, es una otra forma de pensar a apostasía, y es este uso del termo apóstata que se utiliza la filosofía, ¿comprendes? Sí, ahí más o menos ya me ubico. Sí. ¿Alguien más? No. Gracias, hermanos. Gracias, Mauricio. Gracias por la oportunidad. Nosotros que agradecemos al profesor Rubén por su tiempo, por su dedicación, todo el esfuerzo que hizo para asumir este curso en otro idioma, ¿no? Entonces, para nosotros es de mucha bendición. Damos gracias a Dios por su vida y esperamos que Él pueda pronto seguir con otro curso con nosotros. Podemos orar dando gracias a Dios por su vida y rogando la bendición de Dios sobre su vida, su familia y el ministerio de ellos en Buenos Aires. Vamos a pedir a Andrés. Andrés, ¿se puede orar, por favor, por la vida del pastor Rubens? Padre amado, agradecemos, Señor, todo este tiempo de cursada que hemos tenido, todo este momento que hemos apartado, Señor, y que el pastor también ha apartado allí en Buenos Aires, con sus funciones pastorales también nos ha pastoreado a nosotros, Señor, instruyéndonos en este conocimiento, Señor, que creemos que son acordes a lo que tú manifiestas en la palabra, que nos ha introducido, Señor, a comprender mejor en el mundo en el que nos movemos. Agradecemos, Señor, por la vida del pastor Rubens, por su familia, Señor, por todo este conocimiento que él tiene y que nos ha permitido también a nosotros crecer, Señor, en ese conocimiento y acercarnos más a ti y poder meditar, Señor, correctamente, acorde al peso que tiene tu palabra en un mundo que está, que apostata, Señor, continuamente de tu voluntad, que apostata de buscarte a ti, Señor. Agradecemos, Señor, este hermoso momento que hemos compartido junto a mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor Rubén, Amén. gracias. No sé cómo andan los deberes, las tareas. No dejen de terminar y entregar. ¿Está bien? Estén al tanto de las fechas. ¿Está bien? Que el profesor tiene que pasarme las notas también. Entonces,
Vamos trabajando. Profesor, muchas gracias. Hermanos, bendiciones. Buen descanso. Vamos. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Amén. Gracias, Buenas pastor. noches, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Gracias.